Olá, pessoal. Eu sou a Alessandra Tavares, doutora em História pela Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. Convido para que vocês acessem a comunicação intitulada Mano Eloy, trabalhador, macumbeiro, sambista pioneiro das escolas de samba cariocas, em uma parceria com o acervo Cultme, Portal GL10 e da rede de historiadoras e historiadores negros. Eu sou uma mulher negra, estou com o cabelo com tranças, do estilo dreadlocks, estou usando óculos vermelhos, batom vermelho, estou com um vestido estampado, onde predomina as cores azul, verde e vermelho. As minhas costas, dá para ver minha coleção de livros, as fotos da minha avó e as fotos minhas e do meu filho, além de alguns souvenirs de viagem. A minha pesquisa, ela gira em torno de pensar trajetórias de pessoas negras que ajudaram na construção da cultura urbana no Rio de Janeiro. Pensando isso através da trajetória de Eloy Antero Dias, conhecido como Mano Eloy, que foi uma pessoa migrante do Vale do Paraíba, que chegou na cidade do Rio de Janeiro por volta de 1904 ou 1905, em torno dos seus 15, 16 anos, sendo acolhido por um tio no Campo de Santana, onde ele foi baleiro. Parte dessa sua trajetória, nas primeiras décadas da Primeira República, ela foi apagada ou silenciada de alguma forma, tendo esse Mano Eloy, na década de 30, como um homem que participou de diferentes frentes da construção cultural urbana negra do Rio de Janeiro. O que eu estou chamando de cultura negra é uma cultura que pode ser entendida através do conceito de diáspora do povo negro no Atlântico. É considerar que, de diferentes formas, as pessoas negras resistiram, ressignificaram e construíram todo um arcabouço cultural que fez e faz parte do que a gente entende como cultura brasileira, como cultura urbana carioca. Tendo como bases o jongo, que é uma manifestação trazida pelos africanos bantus, o samba, que eu entendo como uma construção social, para além do ritmo, porque é preciso que a gente compreenda que o ritmo samba, como a gente entende hoje, ele passou por todo esse processo diaspórico de ressignificação, de resistências, de negociações. E o que a gente está chamando de samba, nesse artigo, nessa comunicação, é o samba, movimento social, que deu origem a diferentes ritmos que podem ser entendidos hoje como samba. Eu coloco o termo sambista pioneiro, sambista com S maiúsculo, para reivindicar todas essas potências desses sujeitos históricos, pessoas negras que estiveram na construção de todo esse arcabouço cultural, reivindicando toda a potência desse termo sambista, para que a gente possa entender que essas pessoas, elas contribuíram, construíram todo um movimento social de resistência, de existência, que tem muito a ver com a construção
do ser negro no pós-abolição, entendendo através da filosofia africana representada pela ave Sankofa, que voa para frente com a face voltada para trás, carregando o ovo do futuro, é que eu reivindico, né? Eu uso a palavra reivindicar, porque muitas vezes o termo sambista sofre um esvaziamento de uma contribuição de todo um trabalho que tem muito a ver com o ser negro, com o resistir. Por isso, o sambista, com S maiúsculo, pode ser o sambista pioneiro, o sambista compositor, o sambista ritmista, o sambista que teve vivências em escolas de samba, mas o sambista quanto lugar de memória, de construção cultural, social e de existências negras, que gira em torno de um ritmo, que gira em torno de uma forma de brincar o carnaval no Rio de Janeiro, que é brincar o carnaval através das escolas de samba. As escolas de samba, elas surgem no final da década de 20, em uma ressignificação de uma série de formas de brincar o carnaval, de ritmos que esses sambistas pioneiros, nas suas vivências, construíram e conseguiram fazer de uma forma ressignificada, uma forma de sair às ruas e reivindicar o seu direito de cidadão pelo lazer, seu direito de estar às ruas, o seu direito de construção da sua representação, da representação de si de maneira positivada. Nesse percurso, nós temos o Mano Eloy, que era trabalhador portuário no Porto do Rio de Janeiro, um porto em que temos uma característica própria, em que podemos reivindicar mais uma vez um lugar de historicizar essa presença das pessoas negras, desde os trabalhadores ao ganho, que estavam ali controlando com as suas tropas de trabalho, o trabalho ali no porto, até a fundação dos primeiros sindicatos portuários. Esses sindicatos portuários, eles conseguiram, dentro das suas estratégias de adesão, de nomeação, de manter as pessoas, os homens negros trabalhadores, como sua maioria. Temos famílias inteiras, como as famílias do Morro da Serrinha, famílias inteiras que herdaram esse trabalho e mantiveram esse trabalho. Por isso, o Porto do Rio de Janeiro ele foi considerado por Cecília Velasco Cruz e pelas pesquisadoras da região como uma região em que era predominante a presença no trabalho e na influência cultural ali no Porto, no que foi conhecido como Pequena África, não só por termos um número grande de pessoas negras, mas por ser um lugar político muito importante para essas pessoas negras, por conta do trabalho e de uma série de manifestações culturais e religiosas, como os ranchos carnavalescos, as várias casas de macumba, as casas de angu, as várias rodas de samba. Mano Eloy, ele esteve presente desde as primeiras décadas nessa região portuária, nesse sindicato. Ele participou de uma série de movimentos sociais e culturais, chegando a ser um dos presidentes do sindicato na década de 40. Esse percurso entre o trabalho, as várias formas de manifestações culturais predominantemente ligadas à raiz africana, fez com que Mano Eloy ele visse uma importância na fundação das escolas de samba. Uma importância em que
um dos seus contemporâneos, seu Rubem Confetti, ele dizia que o Mano Eloy enxergava as escolas de samba como um lugar para tirar o negro do local da informalidade. Essa informalidade do negro seria transposta pelas escolas de samba, uma vez que para as manifestações culturais funcionarem, terem o direito de estar em determinados espaços e fazerem as suas manifestações culturais, as pessoas precisavam pedir autorização à polícia. Essa era uma prática feita desde o século XIX, a Primeira República, e as escolas de samba também na década de 20, na década de 30, precisavam pedir autorização. Nessa autorização, estava ali o direito para que essas pessoas pudessem fazer a sua festa, ter o direito à sua festa, sem que a sua festa fosse invadida, sem que eles fossem proibidos de se divertirem e se manifestarem. Não é à toa que diferentes formas de manifestações culturais tenham se utilizado da estratégia de pedir autorização para funcionar um rancho carnavalesco, uma escola de samba ou uma gafieira, e nesses mesmos lugares funcionar também um terreiro de religiões afro. Por exemplo, Carlos Cachaça, um grande compositor da Mangueira, ele, em depoimento ao Museu da Imagem e do Som, ele afirma que, quando jovem, a primeira vez que ele viu um ritmo que ele considerou semelhante ao samba tocado em Mangueira foi tocado por Mano Eloy. Isso, segundo ele, teria acontecido por volta de 1916, 1917, no terreiro da Tia Fé. Terreiro da Tia Fé, após uma macumba, e o mesmo lugar que tinha autorização para funcionar, fazer festa, em nome do rancho Pérolas do Egito. Por isso que a escola de samba, ela, depois de testemunhar várias experiências relacionadas a esse entrecruzar cultural e essa forma de conseguir ter autorização e fazer as suas manifestações culturais, as escolas de samba foram vistas por Mano Eloy como um lugar de tirar o negro do local da informalidade. Mano Eloy, ele passou por diferentes lugares da geografia do Rio de Janeiro, defendendo a fundação de instituições, de ranchos, escolas de samba, para que nesses lugares fossem lugares de desenvolvimento. Na região do Largo da Segunda-feira, na Tijuca, nós temos uma das escolas de samba que estiveram à frente da fundação da União das Escolas de Samba, que foi a instituição que reivindicou o direito da legalização do desfile das escolas de samba, e que o desfile das escolas de samba entrasse em 1934 no calendário festivo do Carnaval do Rio de Janeiro, como uma atração turística importante para o calendário, a União das Escolas de Samba, em que Mano Eloy, na sua escola de samba do Largo da Segunda-feira, a escola Deixa Malhar, foi uma das pioneiras nesse movimento de reivindicação de lugar para essas escolas de samba. Esses vários sambistas pioneiros, fundadores de escolas de samba, fundadores de instituições que dariam o posicionamento em relação à Secretaria de Turismo para que ela tivesse um lugar no calendário festivo da cidade,
foram movimentos desses sambistas pioneiros para não só construir um lugar para o ritmo, mas um lugar social para todas essas pessoas ligadas às escolas de samba, para que elas tivessem a escola de samba como forma de sair da informalidade, de sair das suas comunidades, criar o belo através do carnaval e positivar as suas imagens quanto pessoas negras. Por isso é que é importante que tenhamos a consciência da importância do termo sambista, para além da construção do ritmo, que é muito importante, que é um ritmo próprio do Brasil, o ritmo próprio da urbe carioca, que foi misturado, ressignificado de diferentes formas, e hoje a gente tem um ritmo que pode diferir muito daqueles primeiros ritmos das primeiras escolas de samba, mas que foi plenamente construído pelas pessoas negras no movimento social que gira em torno do carnaval, das escolas de samba, do samba feito pelos sambistas pioneiros, como Eloy Antero Dias. Nessa apresentação, eu falei sobre Eloy Antero Dias, o Mano Eloy, trabalhador portuário, macumbeiro, sambista pioneiro das escolas de samba do Rio de Janeiro. Apresentei a importância de reivindicarmos as potências do termo sambista para a construção social que gira em torno da construção de uma cultura urbana que gira em torno do samba. Pensando nesses sujeitos como sujeitos potentes que reivindicaram seus lugares sociais através das suas manifestações culturais e o seu direito de lazer, o direito de cidadania, de exercer o lazer, e um lazer que construíam um lugar social positivado, protagonizado e agenciado pelas pessoas negras, ou seja, os sambistas pioneiros. Me despeço aqui, agradeço a audiência, beijos e tchau.